Atos capítulo 20, versículo 32, diz assim a palavra do único Deus. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra de Deus é a única que tem habilidade, parece redundante a palavra divina, mas é a única que tem habilidade para edificar. Só a palavra de Deus pode edificar uma pessoa, só a palavra de Deus pode edificar uma família, só a palavra de Deus pode edificar uma nação. Muito me incomodou parte do testemunho, não pelo testemunho da irmã, mas o comentário que ela fez da saúde. Ela falou que é funcionária da saúde, tem propriedade para dizer isso, autoridade para dizer isso, que a nossa saúde está um caos. E a gente tem visto isso na mídia. Sabe por que a saúde está um caos? Por causa de mim e de você. Porque o dia que nós usarmos esta palavra que tem poder, que tem habilidade divina, que tem poder divino para edificar, a saúde não vai ser mais um caos. A nossa nação não será esse caos que nós estamos vivendo. O que nós precisamos fazer é ouvir testemunho como esse de como está a nossa nação, ou melhor, como está a nossa saúde, a saúde do nosso estado, como está a saúde financeira da nossa nação. É ao invés de falarmos palavras negativas a respeito da saúde, falar a respeito do nosso governo, é orar por ele e abençoar. Porque de acordo com esse texto, ele diz que agora eu entrego a Deus a palavra da sua graça, que pode edificá-lo. Ou seja, Deus está entregando hoje, para mim e para você, uma palavra que pode edificar e dar herança. Aleluia. Não sei se você está compreendendo. A palavra de Deus pode edificar através da sua vida, vidas, famílias e através da sua vida também uma nação. E da herança que Deus tem para você. Qual é a herança que Deus tem para você? Qual é a herança que você acredita que Deus tem para você? Diga comigo, a palavra de Deus pode edificar a minha vida. E é uma verdade absoluta. Edificar é introduzir a virtude. Só a palavra de Deus pode edificar a virtude. Será que você consegue se lembrar dessa palavra virtude? A experiência, a palavra de Deus nos traz o ensino que uma mulher com fluxo de sangue, e ela vinha sofrendo, já tinha padecido muito, perdido tudo que tinha, e ela ouviu falar de Jesus Cristo e disse, se ao menos eu tocar na orla dele, eu serei curada. Por que não tocar na manga? Por que não tocar no braço? Não tocar na perna? Porque aos sacerdotes da época a palavra estava na orla. E ela estava tocando não no tecido, mas ela estava tocando na palavra. E a Bíblia diz, o Senhor mesmo dá esse testemunho, que quando ela tocou na palavra, na orla de Jesus, que continha a palavra para todos os sumos sacerdotes, a Bíblia diz que do Senhor saiu virtude. Se você precisa de poder de Deus para edificar alguma área da sua vida que está em ruína, que está em caos, que precisa ser edificado, diga, a palavra edifica. Ou seja, ela infunde, ela comunica sentimentos. Por incrível que pareça, esse é um significado não teológico, é um significado natural. Edificar significa comunicar sentimentos. Vamos trazer para o espiritual. Se a palavra de Deus, e o Senhor diz assim, eu entrego a Deus a palavra da sua graça, com o propósito de quê? De edificar e dar herança. Então eu posso entender que esta palavra edificar faz com que haja um relacionamento íntimo entre eu e Deus, para que Ele comunique a sua palavra através do seu sentimento, da sua vontade sobre a minha vida. Deixa eu abrir melhor esse leque. Deus tem um propósito de, através da sua palavra, dizer o que está no coração dele para o teu coração. É comunicar o sentimento de Deus
edificando a sua vida. A ideia de uma pessoa em ruína, corpo, alma e espírito, que precisa ser feito de novo. Veja, a ideia desse versículo é que a palavra de Deus, ela edifica, ela faz novo, feitos novos de Deus sobre a nossa vida. João 6:63, João capítulo 6, versículo 63, a parte B, diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Aleluia. Veja só, se a palavra de Deus, isso é Jesus Cristo falando, a palavra que eu vos tenho dito, ela é espírito e ela é vida. Se tem alguma área na minha vida que eu não esteja vivendo bem, diga: a palavra de Deus edifica. Provérbios capítulo 4, versículo 20, versículo 22. Tem um alerta muito boa. Esse alerta é bem edificante para a vida da gente. Diz assim a palavra do Senhor: filho meu, atenta, veja, considere, observe. Isso significa a palavra atentar. Atenta para as minhas palavras. Filho meu, veja bem as minhas palavras. Olhe a minha palavra. Contemple a minha palavra. Medite a minha palavra. Considere que ela é a minha palavra. Observe o que tem na minha palavra. Aí você veja, é isso que ele está dizendo sobre atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Inclinar, lá no original, da ideia de você se afastar e colocar os ouvidos àquilo que aquela pessoa está falando. Incline os ouvidos. Inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. A grande diferença do problema na vida de uma pessoa não é o problema. Eu tenho dito isso aqui de forma contínua, não é o problema. O grande problema é quando o problema vem na vida de uma pessoa, como o coração dele está. Está cheio da palavra de Deus? Ele tem dado ouvidos à palavra de Deus? Ele não tem se apartado da palavra de Deus? Ele tem guardado no mais íntimo do seu coração a palavra de Deus? Então, quando o problema vem, ele vai se lembrar que o justo não se atemoriza de má notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Quando a palavra está no coração, atentamos para a palavra de Deus, não nos apartamos. Olha o conselho de Deus para mim e para você. Não os deixes apartar dos seus olhos. Gente, conselho é bom. Conselho é muito bom e vindo de Deus é melhor ainda. Sabe por que eu digo que conselho é bom? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Agora imagine conselhos vindo da parte de Deus. Se ele diz assim: olhe, não os deixes apartar dos teus olhos. Não afaste a palavra de Deus. Não afaste dos teus olhos. Traga ela de forma contínua para você e guarda. É impressionante como a gente inverte as coisas, Rangel. A gente guarda ressentimento, a gente guarda ira, a gente guarda rancor, a gente guarda tristeza, a gente guarda angústia. Sabe por que tudo isso há no coração do homem? Porque ele não guarda lá no íntimo do seu coração a palavra de Deus. Se existisse a palavra de Deus guardada lá no íntimo do coração, não existia angústia, Claudio. Não existia medo, não existia ressentimento, não existia dúvida. E Deus está dizendo aqui: não se aparte, guarde no mais íntimo do seu coração. Não guarde angústia, não guarde tristeza, não guarde o medo, não guarde a ansiedade, não guarde a preocupação. Guarde a minha palavra no mais íntimo do seu coração. Por que Deus está dizendo isso? Diga: Deus sabe o que fala. Deus sabe mesmo. Porque são vida para quem os acha
e saúde. Ou seja, meu querido, a palavra de Deus é remédio para o seu corpo. A palavra de Deus é remédio para a sua mente. Você que anda tomando antidepressivo, você que anda tomando remédio, quer parar de tomar remédio? Olha aqui, ó. Porque são vidas para quem acha e saúde para o seu corpo. Aleluia. A palavra de Deus traz cura para as nossas vidas. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem, porque dele depende as fontes da vida. Se você quer viver dias felizes, guarde a palavra de Deus no seu coração. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Vejamos o que Jesus fala sobre seus propósitos. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, pela sua pobreza, vos tornasses rico. A arca, essa é a tradução ARA, Almeida Revista Corrigida, essa que eu acabei de ler, mas a arca Almeida Revista Corrigida não atualizada, diz assim: porque já sabeis. Paulo estava trazendo essa palavra de Deus para a igreja que já sabia. Porque já sabia que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. O que é que eu posso trazer desse versículo para mim? O que é que eu posso trazer dessa palavra para a minha vida? Se eu penso nessa palavra, que eu já sei, porque Deus está falando, então eu tenho um conhecimento dessa palavra, que a graça do meu Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a mim, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Ele está falando aqui de uma forma plena, Guilherme. Ele está falando de uma forma ampla da nossa vida. Eu posso trazer para mim e para você de uma forma muito clara desse texto, que Jesus não é o autor da pobreza. Ele se fez rico. Mas eu posso dizer também que Jesus não é o autor da discórdia. Jesus não é o autor da enfermidade. Jesus não é o autor da confusão. Jesus não é o autor do fracasso. Eu posso trazer esse entendimento para a gente. Até hoje tem gente que está esperando o Cordeiro. Eu estava preparando essa palavra e Deus me deu um adendo a essa palavra, que é isso aqui, e é muito profundo esse negócio. Porque tem gente que até hoje, já está esperando o Cordeiro. Mas é bom lembrar que o Cordeiro já veio. Ele foi sacrificado por mim, por você. Então o Cordeiro já veio e ele hoje não é mais o Cordeiro. Aí você vai dizer o que é que ele é? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não é aquele que já foi oferecido, ele foi oferecido. Mas a posição de Jesus Cristo na nossa vida não é mais aquele que foi oferecido. É aquele que já foi oferecido, mas que já venceu. Já venceu a morte. E ele se apresenta como o leão da tribo de Judá. Quando João falou, que na hora que Deus falou isso para mim, olha, ele não é mais o Cordeiro, veio logo na minha mente. Mas João não diz que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade? Diga, Deus fala. Com quem fala com ele. Meu querido. Deus fala. Quando você ouve um negócio desse, Deus chega para mim, eu preparando essa palavra, e Deus diz assim para mim: meu filho, tem gente até hoje esperando o Cordeiro. Diga para ele que o Cordeiro já veio, já foi sacrificado. Mas agora no lugar do Cordeiro tem um leão, que nós precisamos entender que este leão, ele veio para transformar a nossa vida. E eu falei com Jesus, mas Jesus, João não falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Aí Jesus disse assim, é para aqueles que estavam perdidos e não tinham seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Uma coisa é aqueles que estão esperando o Cordeiro. A outra coisa é aquele que vive com o leão da tribo de Judá.
Tem judeu ortodoxo que até hoje está esperando o Messias. Mas tem judeus cristãos que já receberam o Messias, que já receberam o Cordeiro e agora vive com o leão da tribo de Judá. Morreu o Cordeiro e ressuscitou, e ressurgiu o leão. Isso é para a gente entender quem nós éramos e quem nós somos quando temos Jesus Cristo como nosso Senhor. Foi necessário que o Cordeiro fosse sacrificado, presta bem atenção, para que o leão reinasse. O versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Como, porém, em tudo, diga em tudo. É Deus que está dizendo. Como, porém, em tudo manifestais, o quê? Superabundância, tanto na fé e na palavra, e como no saber, na ciência, no conhecimento, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Olha o que é que Deus está dizendo para mim e para você. Como, porém, tudo manifestais superabundância, ou seja, no momento que Cristo Jesus está em mim, no momento que eu vivo a palavra de Deus, isso tem que ser uma realidade na minha vida. Eu tenho que superabundar em tudo. Em tudo. Se ainda não superabundei em tudo, como ele fala aqui, tanto na fé e na palavra, como no saber, é porque está nos faltando, vamos de trás para frente. Se não está manifestado a superabundância de Deus na minha vida, é porque está me faltando fé. Se está me faltando fé, é porque está me faltando a palavra do conhecimento. Por isso que Osés diz, o meu povo está sendo levado cativo, porque lhe falta conhecimento. Diga, eu preciso da ciência de Deus. Tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. A Arque diz assim, portanto, assim como em tudo, sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé. Eu só sou abundante na fé porque eu entendo que o Senhor entregou a palavra da sua graça para edificar a minha vida, para trazer herança. Se eu vivo a palavra de Deus, eu posso compreender isso. Se eu não vivo, eu não posso compreender. Vejamos o que diz em 1 Pedro, capítulo 7, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. De 7 a 11. Olha só, porque nós teremos uma prática aqui hoje, e essa prática vai ter que ser exercitada dia a dia na sua vida. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível. Olha, aqui eu vejo no meio do povo cristão, em parte, Guilherme, uma inversão de valor. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro. Diga, a minha fé é mais preciosa do que fé. A minha fé é mais preciosa do que ouro. E o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Pode falar. Invertemos. Nós buscamos o ouro que Deus diz que é perecível, ao invés de buscarmos a fé que vai nos levar à eternidade. O Senhor não é contra ouro. Deus nunca foi contra a sua prosperidade nem a minha.
Quando ele falou que meu é o ouro, minha prata, diz o Senhor, ele está dizendo qual é a fonte dos nossos bens. A fonte dos nossos bens vai vir do Senhor. Quando Mateus 6,33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, é porque nós devemos priorizar a fé que vem pela palavra, que vem pelo conhecimento, que vem pela ciência, ao invés de primeiro buscarmos o ouro. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Olha o que o versículo 8 diz. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio da glória. A quem não havendo visto a mais. A gente não vê Jesus Cristo, mas através desta fé, que é mais precioso do que ouro. Eu quero ver alguém que tem ouro e prata e não tem Jesus, ver a Jesus. Agora o inverso é verdadeiro. Quem tem Jesus pode ter o ouro e pode ter a prata, mas quem tem o ouro e a prata, né, não tem Jesus. Com ouro e a prata você não adquire Jesus. Mas com Jesus Cristo você pode adquirir ouro e prata. E quando eu falo ouro e prata, eu estou falando de forma mais abundante aqui para a gente. Para que a quem não havendo visto a mais, no qual vendo agora, mas não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria. Você não vê Jesus Cristo, mas através da sua palavra, você tem que acreditar nela de tal maneira que ela tenha que te proporcionar a alegria do cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Foi a respeito desta salvação que os profetas, olha só, indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Desde Abraão, Moisés, os profetas do Velho Testamento, eles já estavam falando a respeito desta graça, diga aleluia, que ia me alcançar e alcançar você. Eles já estavam falando, indagando, inquirindo com Deus. Os quais profetizaram já estavam falando acerca dessa graça a vós outros destinados. Versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Olha o que é que os profetas estavam dizendo, que esta graça, este favor imerecido de Deus, ia nos alcançar através do sacrifício do Cordeiro, da morte do Cordeiro, e através da ressurreição do Cordeiro, ao dar de antemão testemunha sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiram. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Que a glória segue o sacrifício de Jesus Cristo. A glória segue o sacrifício. A glória de Deus na nossa vida tem que seguir o sacrifício de Jesus Cristo nas nossas vidas. Se o sacrifício de Jesus Cristo não é real na nossa vida, logo a glória não segue. Se eu tenho Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, a glória, que é manifestação de poder de Deus, aonde eu for, ela faz o quê? Se eu dou a volta aqui, ela faz o quê? Ela segue, diga, ela me segue. Eu preciso que você entenda isso, para que você saia daqui e tenha a sua vida edificada nesta graça do Senhor, através da palavra do Senhor. Olha, isso é profundo. Se o sacrifício de Jesus Cristo é real, é verdadeiro, se o sacrifício de Jesus é real e verdadeiro na minha vida, a glória dele tem que me seguir. Não pode ter divisão nisso, não pode ter divisão. Ei,
Entenda, o sacrifício de Jesus Cristo foi para edificar você na rocha. É para você não ser abalado diante das tempestades, diante das lutas. O vento vai soprar, a chuva vai cair, mas você não será abatido. Deus está dizendo que a glória vai acompanhar este sofrimento. Vamos voltar ao texto, lá de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e versículo 23. Diga: a glória segue ao sofrimento. Aleluia. Como é que um crente, um cristão, pode ficar angustiado diante da luta, se a glória segue, diante da adversidade, diante dos problemas? Como é que um cristão ele pode entrar numa caverna? Como é que um cristão pode perguntar onde é que está Deus? Como é que ele pode se lamentar, murmurar? E até mesmo se desviar da fé. Provérbios capítulo 4, versículo 20, 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Preste atenção às minhas palavras. Considere as minhas palavras. Observe as minhas palavras. Antes de você nascer, já estava escrito isso. Temos feito isso? Você tem feito isso? Você tem visto a palavra de Deus? Você tem atentado para a palavra de Deus? Você tem considerado a palavra de Deus? Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Ou você tem dado ouvido a outras coisas? Ou a outros? A quem você tem dado ouvido? Se é uma doença, é normal. A depressão é uma doença do século. É normal. Se é um problema, é normal. É uma enfermidade, é normal. E ainda vem pegar a palavra para distorcer, dizendo que o mundo jaz do maligno, que enquanto estivermos aqui, nós somos passivos a isso. Nós veremos que isso não é verdade. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Quando eu olho esse versículo, que segue do 21, dizendo: não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os. Lá no original, Yuri, guardar é proteger. Guardar, para você que é militar, é montar guarda. É não permitir que ninguém roube a palavra de Deus na sua vida. Que ninguém aniquile a palavra de Deus na sua vida. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Proteja a palavra de Deus. Veja o que é que você está vendo. Veja e preste atenção o que é que você está ouvindo. Não deixe que a palavra de Deus seja roubada de você. Você está recebendo uma palavra, recebeu hoje de manhã, está recebendo agora. Preste atenção no que Deus está falando com você. Guarda ela, proteja ela, monte guarda. No mais íntimo do seu coração. Porque eu preciso guardar a palavra. Diga assim: eu preciso guardar a palavra de Deus, porque ela é vida. Está vendo? Porque tem tanta gente vivendo uma vida miserável. Eu não estou dizendo que problemas a gente não vive, lutas a gente não vive. Mas o dia que o problema tirar o sono de um servo de Deus, ele precisa refletir mais a palavra do Senhor. Ele precisa voltar mais à palavra de Deus. Se Deus está dizendo que se eu não apartar os meus olhos da palavra dele, elas são vidas para mim, o que é que Deus está dizendo? Porque elas são saúde para o seu corpo. Pastor, o negócio pegou agora para o meu lado, pegou. Pastor, você está dizendo que eu estou doente porque eu não estou exercendo a palavra? Exatamente isso. E se quiser cobrar de alguém, cobra de quem escreveu. Cobra de quem mandou.
cobra do Espírito Santo. Diz para ele, ó Espírito Santo, não é bem assim não. Vai ter um plazinho com ele que com certeza você vai sair convencido. Eu nunca tive um plá com Jesus que eu não saí convencido por ele. Nunca, nunca. Nunca nem empatou. Eu sempre perdi em toda discussão com o Senhor. Aí eu pergunto para você, Jesus adoeceu em algum momento durante os 33 anos dele? Quem já ouviu falar de que Jesus adoeceu? Olha estreitando aí o caminho. Quem ouviu falar que Jesus andou angustiado, ansioso? Jesus andar ansioso. Você viu? Me mostra aí na palavra. Mas por que Jesus Cristo não adoeceu, nunca se preocupou? É simples. Porque ele conhecia o que muitos não conhecem. A palavra de Deus. Pedro e outros pescadores saíram para trabalhar e não pegaram nada. A experiência deles não resolveu nada. Não funcionou. Trabalharam como deveria trabalhar, se esforçaram como deveria se esforçar, e de repente eles chegam e não pescaram nada. Jesus entra no barco, ele ouve os ensinos de Jesus. Primeiro Jesus entra no barquinho deles, começa a ensinar para os povos que estavam ali na praia. Depois que Jesus ensina a palavra, Jesus diz para Pedro, Pedro, bota um pouquinho mais para dentro esse barco aí. Porque os peixes grandes é lá no profundo. Tem peixe grande no raso, não. Peixe grande é lá no profundo. Vai lá para o profundo. Você traz muitos ensinamentos. Né? Tem um profundo com o Papai do Céu que você vai ver coisas grandes. Aí Pedro ouve a palavra do Senhor e Jesus diz assim para ele, Pedro, lança a rede. O que é que ele disse? Sobre a tua palavra. Ó Jesus, eu ralei a noite inteira. Nem uma piabinha veio. Pesquei nada, ele diz. Mas sob a tua palavra, debaixo do teu governo, seguindo a tua orientação, observando o que o Senhor ensinou, guardando no meu coração, vou lançar a rede. E ele lançou a rede e foi surpreendido com grandes peixes. 2 Coríntios 5,17, texto muito conhecido, diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Deixa eu parafrasear. Quem tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, é um novo homem e uma nova mulher. Simples desse jeito. Deixa eu aprofundar mais isso aqui para você entender o que Deus quer falar para você. Se eu estou em Jesus Cristo, eu sou um novo homem. Diga, eu sou. Ó, o que eu vou falar para homem, você fala mulher, né? Eu sou um novo homem. Quem está em Jesus Cristo é um novo homem. É uma nova criatura. Então, você não tem o gene do pai. Você não tem mais o da mãe. Nós, nordestinos, tínhamos aquela maneira, aquele vício de dizer, eu tenho um sangue nordestino, para apresentar a sua falta de educação, a sua ignorância, né? Eu já disse isso muito, eu sou nordestino, posso dizer isso. Eu tenho um sangue nordestino mal educado, né? Você não tem um gênio do pai, você não tem um gênio da mãe, você não tem um gênio da avó. Diga, eu tenho o gene de Deus. Gene na genética é uma unidade funcional da hereditariedade. Você vai resolver se você é o velho homem ou você é o novo homem. Se você quer herdar os pecados de Adão ou se você quer herdar a graça de Jesus Cristo.
E eu fui olhar um pouquinho sobre isso e vi dois tipos de gene, o dominante e o recessivo. O recessivo, o gene recessivo, ele só aparece quando o gene predominante não aparece. Será que você está entendendo o que o Senhor está falando? Se a tua natureza é velha, o velho homem, a velha mulher, o incrédulo, o homem que não crê em Deus, se ela se manifesta, se ela aparece, se ela predomina, o gene de Deus não predomina na tua vida. Isso é ciência, viu? Não tem nada a ver com Bíblia, não. Peguei hoje um pouquinho lá e estava lá na ciência. E eu achei muito interessante, né? A ciência vai convergir sempre para a palavra de Deus. O recessivo manifesta-se na ausência do gene dominante. Se você é uma nova criatura, você não tem que falar como você falava. Não tem que brigar como você brigava. Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você era um cara nervoso, estressado, não pode ser mais. E tem uma revelação aqui extraordinária sobre essa palavra que está lá em João 15,16 para a gente encerrar. Olha isso aqui. João 15,16. Olha, tem uma revelação aqui extraordinária que eu queria que você ficasse atento a isso aqui, guardasse, porque isso vai mudar a tua vida. E eu vou dizer um negócio para você, vai mudar a vida de quem você ora. Vai mudar a vida, se você guardar essa palavra, se atentar para esta palavra de Deus. Olha o que é que diz em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes. Diga aleluia. Essa natureza nossa, imagina o que é que a gente ia escolher? Imagina. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Para quê? Eu vou perguntar de novo. Para que Deus me escolheu? Para que Ele me designou? Diga, Deus me designou. Diga, Deus me designou. Para produzir. Diga, eu sou produtivo. Com Deus eu sou produtivo. Então, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, seja próspero, produza, e o vosso fruto permaneça. Para quê? Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui? No momento que eu entendo que eu pertenço a Deus, no momento que eu entendo que Jesus Cristo me escolheu, no momento que eu entendo que eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, você é uma nova mulher, no momento que eu entendo isso, no momento que eu entendo que eu fui escolhido por Deus com propósito, Deus não escolheu a gente, Jesus não escolheu a gente sem propósito, Ele nos escolheu com propósito, e no momento que eu cumpro o propósito de Deus, no momento que eu atendo o propósito de Deus, ou Ele responde a minha oração, ou Ele é mentiroso. Meu querido, está aqui, está escrito a palavra de Deus. Agora deixa eu trazer o lado bom da história. Ih, pastor, pegou pesado? Pegou não. Pesado não, porque Deus não é homem que minta, nem filho de homem que se arrependa. Só quero que você entenda que se Deus me escolheu, e eu entendo que eu pertenço a Deus, eu não aparto nos meus olhos a palavra de Deus. Eu inclino meus ouvidos a ouvir os ensinamentos de Deus. Por causa disso, a minha fé ela vem através do conhecimento. Quando a fé vem através do conhecimento, eu vou e sou produtivo para Deus. Sou produtivo para Deus. Quando eu faço isso, e essa minha produção permanece, sabe o que significa dizer? Todas as nossas orações são respondidas. Amém.
Pastor, mas eu já ouvi falar que Deus nem responde a tua oração. Você ouviu errado. Se Ele diz que Ele tem um propósito ter me escolhido, e se eu entendo esse propósito dEle, se eu vivo esse propósito dEle, a fim cujo objetivo disto tudo aqui é para que eu possa clamar a Deus e Ele me responder. Eu falei para você que tem algo extraordinário de Deus aí. Na hora que você estiver cumprindo essa parte, você e sua casa serão salvos. Não vai ninguém para o inferno. Na hora que você estiver cumprindo isso aqui, não haverá enfermidade na sua casa. Diga, eu fui ungido para receber a resposta de Deus. É isso que está dizendo aí. Eu fui ungido, eu fui escolhido para receber a resposta de Deus, para falar com Deus e Deus me responder. Isso me veio à lembrança, os meus momentos que eu oro por vocês, pela minha família, pela minha vida, que eu oro pelos membros do Ministério Internacional de Deus e pelos seus familiares. Continuamente eu oro. E eu peço para Deus perdoar os pecados de vocês. Eu peço para Deus purificar vocês. Eu peço para Deus guardar vocês, livrar do homem mau, do espírito maligno. Tudo isso eu peço também para mim. Eu peço para Deus curar vocês. Eu peço para Deus libertar vocês e a família de vocês. Eu peço para Deus para prosperar vocês. E quando eu peguei isso hoje, e olha que eu já preguei algumas vezes sobre isso e não tinha percebido, quando eu atentei que pela manhã, logo cedo, eu busco a Deus, pelas madrugadas, quando eu busco o Senhor, eu apresento a vida de vocês diante do Senhor. Não tem como apresentar a minha sem apresentar a de vocês, não tem como. Não existe essa possibilidade. Toda vez eu sempre disse para Deus, na hora que eu chego no santuário de Deus, na hora que eu chego na presença de Deus, eu já falei para o Senhor várias vezes, eu nunca chego só. Eu chego com a minha família, eu chego com vocês, eu chego com a família de vocês. Agora olha a revelação extraordinária de Deus, que Deus falou para mim. De acordo com João 15,16, eu fui designado para receber resposta. Você não entendeu nada. Oh, Jesus. Se eu oro para Deus abençoar a sua vida, se eu oro para Deus libertar os seus familiares que não conhecem a Jesus, e quando eu digo eu quero que você já pense em você. Se você foi escolhido, se você foi designado, se você dá fruto, eu digo isso porque eu dou fruto. Eu dou fruto. Eu posso dizer para Deus que eu dou fruto. Eu posso dizer diante do Senhor que eu dou fruto. Eu sei que eu fui escolhido. Bota aí, minha filha, o versículo anterior. Eu sei que eu fui escolhido. Eu sei que eu fui chamado por Deus. Eu sei que Deus me designou para dar fruto. Olha aí as células. Célula é uma ferramenta extraordinária para você dar fruto. A pessoa não vai à igreja. Ele não tem hábito de ir à igreja. Ele não conhece como é a igreja dos crentes. Mas se você chamar para a sua casa, ele vai. Se você chamar para a casa do Rangel, ele vai. Se você chamar para a casa do Sami, vai. Gente, tem um encontro lá do povo mais feliz da terra. Começa dizendo isso. Olha, tem um encontro ali, rapaz, que eu participo toda semana, que é o povo mais feliz da terra. E se você não é, seja! Porque a palavra te garante isso. Se você anda triste, é porque você ainda não é nova criatura. Precisa se converter. Precisa tomar posse da palavra de Deus. Você pode até ter um momento de tristeza, até chegar diante de Jesus. Até você orar. Você pode até ser afligido por algum problema. Você pode até chorar. Mas até você dobrar o seu joelho. Você acha que eu oro para Deus ouvir a minha oração? Você acha que eu oro para Deus ouvir a minha oração? Ele conhece a palavra antes de sair da minha boca. Pastor, tu ora para quê? Para ouvir a resposta dele. Eu falo contigo para quê? Para ter um monólogo? Para você falar comigo o que eu estou falando com você. O assunto que eu estou falando com você. Se eu chego a falar com você um assunto e você fala abobrinha, eu vou pensar que você pirou.
Para que eu oro? Para Deus responder a minha oração. Eu não oro para chegar para Deus, segura aí meus problemas, papai do céu, está aí meus abacaxi. É ruim, hein? Não, Senhor, está aqui cheio de abacaxi, cada um pior do que o outro. Mas essa casca eu vou tirar e vou comer o abacaxi, vou tomar o suco dele. Eu oro para que Deus responda a minha oração. Então eu vou voltar a falar sobre João 15,16. Eu fui ungido para receber resposta às minhas orações. Se você está vivendo isso, pastor, eu sou evangélico. Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Legal, primeiro passo. Você entendeu a escolha dele. Mas você entendeu que ele designou você para ser produtivo, para não ser estéril? Você está entendendo que Jesus chamou você para produzir? Pastor, eu acabei de converter, eu tenho um dia de convertido. Eu nasci no evangelho, tenho autoridade para dizer. Daqui a uns dias estou completando 60 anos. Com a graça de Papai do Céu, se depender de mim, eu vivo 120. Né? E Samuel vai ter que me aguentar lá. Se eu entendo e se eu dou fruto, por isso que eu digo que célula é uma ferramenta extraordinária de Deus. Você que não participa de uma célula, meu querido, você está perdendo, está perdendo. Eu posso garantir para você que você está perdendo. Se eu dou fruto, eu sei que eu dou fruto para Deus. Ele me chamou para isso, então não é anormal. É normal, hoje de tarde eu sentei assim, Deus estava falando muito comigo, e quando eu falo assim, vem tanta alegria, que eu não consigo mais raciocinar, hoje de tarde. Aí eu fui na geladeira, peguei um balde de jabuticaba que tem lá. Varão. Um pé de jabuticaba que eu plantei lá em casa, comi um bocado. Aí Rosiane disse, você gosta de árvore frutífera, né? Eu digo, é claro que eu só gosto de árvore frutífera. Eu estou lá, aguando no sol, comprando terra, comprando estrume para colocar lá. Para quê? Para tomar o lugar de outro é ruim, eu arranco no outro dia. E Jesus fala sobre isso, né? Então eu dou fruto. Eu não gosto de árvore que não dá fruto lá em casa. Mas eu não gosto de árvore que não dá fruto. Aí eu dou fruto. Tu acha que eu vou cortar o pé de jabuticaba lá de casa? É ruim, hein? Tu acha que eu vou permitir que alguém arranque aquele pé? E eu gosto da bicha? Comi tanto hoje. Você acha que eu vou deixar alguém arrancar da minha casa? Protegido por mim? Não vai. Olha só o que Deus está falando. Ninguém vai arrancar você da presença dele se você der fruto. Se você der fruto, ninguém vai arrancar você da presença dele. Será que você está entendendo? Aí você vai dar frutos. Aí quando você dá frutos, você pode chegar diante de Deus e para ele dizer com todo o respeito e temor que nós temos a Deus, por que o senhor está calado? Que conversa é essa? Eu não estou adorando um Deus de pau e pedra. Deus de pau e pedra tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê, tem mão e não apalpa. Mas não, o Senhor é vivo, o Senhor é real. Então, vamos lá, abrindo a boca para falar comigo, que eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu estou perdido, não sei o que é que eu faço, eu estou nessa situação. Deus vai falar? Se você der frutos. Se você der frutos. Agora eu vou voltar. Todos os dias, mais de uma vez. Várias vezes. Eu oro, Senhor, seja lá com os membros da igreja, os familiares da igreja. Prospera eles. Abençoa a vida deles. O que é que vai acontecer com a tua vida? Aí tu está quieto. Depois dessa tu ainda nem reage. Então glória a Deus. Agora, se isso acontece comigo, senhor Rangel, vai acontecer com você, diz aí, meu irmão, agora é contigo. Vira aí para teu vizinho aí, diz, meu irmão, agora é contigo. Vira aí para teu vizinho da direita, da esquerda, e
diz para ele, se Deus não está te respondendo, vai. Vira aí. É porque tu não está dando fruto. Então eu vou te dar um conselho. Dá fruto. Porque senão vão arrancar você. Meu querido. De acordo com João 15,16, o Senhor me escolheu, diga, de acordo com João 15,16, o Senhor me escolheu para produzir. Então dá glória a Deus, porque se Ele te escolheu para você produzir, tudo que você precisa do Pai, Ele vai te ouvir. Está doente? Está com problema? Está angustiado? Está ansioso? Anda nervoso? As finanças não estão dando para chegar até o final do mês e sobrar? As portas estão fechadas? Qual é o segredo? De novo, qual é o segredo? Dá frutos. Aí Jesus Cristo diz assim: sem mim, nada podeis fazer.